Pode ir? Pode ir. Show. André, começar, fala o teu nome, e aí eu queria saber como que tu entrou aqui na SC, Socorro Carvalho, quando que tu entrou e qual é o teu cargo atual também. Tá, vamos lá. Meu nome é Andréa Carla Ramos dos Santos Nobre. Entrei na SC através de um anúncio em 2008, fevereiro de 2008, onde estava selecionando vários cargos. E nessa seleção eu me enquadrava, o meu currículo se enquadrava em duas vagas. Eu mandei para as duas. Na época, quem me selecionou foi o Adeilson, um gestor de RH que já saiu, já tem um tempinho, e na época, aí fiz a seleção, passei por uma triagem, né? E na época eu trabalhava eu era de uma empresa cimenteira, eu já estava lá há mais de 5 anos, lá no financeiro, e vim fazer a seleção na SC, ainda era lá na Torquato Tapajós, lá no Posto San Remo. Ainda peguei os resquícios do projeto Urucu, já estava terminando o Urucu. Então, assim, estava um boom da SC naquela época, né? Socorro Carvalho estava sendo... Estava o boom da Socorro Carvalho, que na época era Socorro Carvalho, não SC, né? E eu vim, fui selecionada. Na época, o meu chefe era o Paulo César, um diretor administrativo que eu acho que ele era da Petrobras, não lembro muito bem. Entrei na SC em 18 de fevereiro de 2008. E o meu cargo, na época, eu entrei para ser coordenadora de contas a receber, vim trabalhar com o FRM, que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. E eu tive, assim, grandes mentores, né, que me ensinaram a trabalhar com a FRM, BNDES, que foi o seu Fernando, aliás, seu Marcílio, que me deu aula, me dava aula lá na sala dele, seu Fernando e saudoso Marcílio. E cá estou, né? Minha trajetória. Hoje eu fiz 18 anos, dia 18 de fevereiro agora, fiz 18 anos. E assim, eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho, passei por várias etapas da SC, de obra, voltamos a operar, né? Hoje a gente está numa nova gestão, passei por 3 gestões, que foi o seu Marcílio, seu Dodó, e agora o nosso gestor, Robson. Eu ia te perguntar pra gente ir lá no começo, né? Tu falou, tava terminando o gasoduto. Sim. E começou aquele projeto de Juruti, né? Pronto, da Alcoa. Como é que foi esse começo? Quais eram as operações que a SC tinha? Não vamos falar muito da construtora, que é construtora. Tá, a gente pula, né? Aquele projeto da Alcoa foi assim... Só fazer uma correçãozinha antes de você começar a falar, só para você estar mais virada para ele. Ah, sim. Tá. O projeto Alcoa, na época, o gestor era o César Aidar. A gente locava balsas lá, a gente tinha um projeto lá, e foi assim o meu primeiro contato também com afretamento de embarcação, que tudo era muito novo, né? Porque eu vinha como eu falei no início, eu vinha de uma área cimenteira onde foi totalmente diferente o que a Socorro Carvalho me ofereceu, né? Mas como era do financeiro, então a gente assume a bronca, né? A gente assume tudo que te dão de novo para você absorver, e graças a Deus eu levei, fui para o faturamento, fiquei responsável pelo contas a receber, pelo FRM, faturamento, fui faturar, tinha 2 colegas assim que foram assim, muito, muito, muito legais comigo, que foi o Ajaxson, ele já saiu da empresa, né? O Ajaxson, o Eric, trabalhei com eles 2, e o meu chefe também foi seu Fernando, junto com o Paulo César na época, isso lá em 2008, 2009.
Quando foi em 2010, eu tive a oportunidade de ser chamada para assumir a coordenação financeira. Surgiu a vaga de uma moça, que ela saiu, e o seu Marcílio me chamou para eu ser coordenadora financeira. E fiquei nessa função por 15 anos. 15 anos sendo coordenadora financeira. E há 3 anos atrás, eu elevei meu patamar, recebi uma promoção, onde hoje eu sou a gerente administrativa financeira da SC Transportes. Se a gente pegar aí, né, de grandes marcos que a gente tem, eu acho que depois de Juruti, o próximo foi Santos. Como é que foi essa aventura da SC, da gente saindo daqui de Manaus e indo desbravar o maior porto da América Latina? Claudomiro, foi assim, meus olhos brilharam muito, porque a gente saiu daqui da região norte, né, onde nós somos conhecidos, e fomos para Santos, né? Assim, foi um ápice foi um boom muito grande, né? Até mesmo você tá lá no maior porto e trabalhar com aquelas... Assim, a gente não teve muito contato com o pessoal de Santos, mas o pouco que nós tínhamos, a gente tinha uma troca legal, entendeu? E, assim, foi ver o marketing da SC nas páginas, na nossa página, né? Tu olhas assim e diz, poxa, olha de onde a gente veio, olha onde a gente está. Você lembra aquele barquinho do seu avô, onde ele começou? Cara, aquilo ali, quando eu abro a página da SC, eu disse, meu Deus, a gente pode ir tanto, cara. E a gente, sabe, é só uma questão de a gente desbravar mesmo, a gente... Vocês não são temerosos, né? Vocês desbravam mesmo e é muito gratificante. E aí, se a gente for seguindo, a gente tem aqui, né, pandemia, e aí com o início da CNN, da TGA, como que foi essa chegada nesse momento atual que a gente tem agora do Grupo SC como um todo, que são mais embarcações, são mais pessoas. Como é que foi tudo isso, André? Como é que foi esse desenvolvimento? Foi uma experiência assim, porque a gente estava acostumado com pouco, né? Aí depois deu aquele boom, aí divide empresa, a gente ficou um pouco assustado. Há 5 anos atrás, né? A gente parou, a SC parou. Assim, a gente saiu de ser fazer operações de derivados, o seu Dodó preferiu que a gente ficasse quietinho para a nossa filha CNN dar uma crescida, dar um nome no mercado, tanto CNN como TGA. Então foi assim, foi muito assertivo o que ele fez, né? Ninguém entendia muito bem o que ia acontecer com a SC, né? Todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? A gente vai ficar só locando, e assim, a gente passou, foi um momento, eu acho que foi um momento sabático nosso, né? Ele foi muito assertivo, o seu Dodó foi muito assertivo, e hoje, Neto, a gente olha para trás e vê aonde a SC está, tu entendeu? Então, assim, 2 anos para cá, a SC deu um novo boom, né? A gente está com uma operação grandiosa lá em Barcarém, Miritituba, Macapá, Itaituba, Santarém, cara. É muita história, é muito chão que a gente já está percorrendo, entendeu? E assim, e sem falar que lá no passado a gente fez Peru. Não sei se vocês lembram, né? A gente fez Peru lá, e eu sou da época do Peru também. A gente fez algumas... Então, assim, é tudo muito... assim, é muito grandioso para mim, entendeu? Tudo isso. Andréia, como o Marcílio te marcou e como foi a transição dele? Falar do seu Marcílio, né? Foram 13 anos trabalhando juntos, nós dois, né?
Era de muita confiança, né? A gente tinha um trabalho. Eu conhecia o seu Marcílio quando ele queria falar as coisas para mim, só no olhar. Ele já me olhava e eu já sabia, opa, tá, eu já sei o que ele quer. Então, assim, não foi muito tempo. Então, assim, o seu Dodó a gente já convivia esse tempo todo, né? Mas, assim, juntos, a gente tem 6 anos trabalhando juntos. E, assim, no início foi meio estranho, porque a gente já estava acostumada com o seu Marcílio, né? Mas depois não. Depois ficou tudo muito leve, Claudomiro. Sabe? Porque assim, era muito assim. As coisas foram se. A engrenagem foi se moldando, a gente começou a trabalhar, então a gente aprendeu a conviver também com ele, entendeu? Então, assim, ficou tudo muito mais leve, entendeu? Assim, no início tem o impacto. Quando eu voltei de férias, o seu Marcelino não estava mais aqui, entendeu? Então, assim, foi o seu Dodó que me recebeu. Mas como é que ele era? Me traz, como é que era trabalhar com ele todo dia? Seu Marcílio? Seu Marcílio era um gentleman, né? Seu Marcílio, falar do seu Marcílio, ele dava esporro em ti na classe, mas doía tanto, entendeu? Doía tanto. Agora, um homem extremamente inteligente, extremamente paciente. Eu lembro que na sala dele, lá na Torquato, tinha um quadro branco. E eu dizia assim, poxa, eu não sei isso aqui. Ele disse, você não sabe? Então tá bom, pega seu caderno. Aí ele ia para a lousa me explicar. Parece um professor, uma didática assim que tu... Sabe, eu dizia assim, meu Deus, esse homem sabe tudo, né? Assim, e super didático, com a letrinha dele, ele deixava aqui, tá bom para você? Você não sabe, me pergunte. Então, assim, ele foi muito parceiro, ele me ensinou bastante coisas, entendeu? Que eu não sabia, em termos, como eu falei lá atrás, de BNDES, de FRM, sabe? Me mandou, eu disse, mas eu não conheço isso. Ele disse, tu vai passar 20 dias lá dentro da Marinha Mercante para fazer o estágio, tu aprender como é o processo. E foi, e eu fui levando e fiquei lá 13 anos trabalhando com ele. Então, assim, foi um homem extremamente inteligente, inteligentíssimo, dedicado, ele era muito dedicado a SC. E é isso. E me traz a diferença agora do Dodó. Como que foi o Dodó que era ali do operacional, e aí depois, com a sucessão que aconteceu, né, por infortúnio, a passagem de bastão, como é que foi essa nova posição do Dodó? O seu Marcílio, ele era muito burocrático, né? O seu Dodó, ele é muito... Não, eu não quero de burocracia, não. Ele não gosta de burocracia, ele é muito rápido, ele é muito... nós apresentávamos cada relatório para o seu Marcílio, porque o seu Marcílio era muito detalhista. O seu Dodó não gosta. Assim, ele gosta de detalhes, mas não... Cara, eu quero o resultado e pronto, e acabou-se. Então, assim, por isso que eu te falei que, assim, as gestões, a engrenagem foi rodando porque a gente começou a conhecer ele, coisa que a gente se apegava muito a detalhes, que o seu Dodó não. Ele tomava a decisão, assim, muito rápido. Eu quero só um número, me mostra o número, eu quero isso, não sei o que. Tu entendeu? Então, assim, foi ficando mais leve a relação, a gestão, entendeu? Pelo menos com a minha parte burocrática, ele não gosta de muita burocracia, então assim... E a gente viu que funciona também, entendeu? Não com muito detalhes, não sem muito enfeite, ele gosta do papo e aí vamos resolver e tá tudo certo, rapidinho ele toma uma decisão. E foi isso. Como é para ti estar numa empresa nomeada por uma mulher, ribeirinha, que pela família dela, junto com a família dela, sucederam e agora já está fazendo a sucessão para a terceira geração. E te perguntar se tem algum caso que tu lembra deles dois, do seu Dodó e da Dona Socorro.
Assim, eu me sinto muito orgulhosa mesmo de trabalhar nessa empresa. Assim, todos os que me conhecem sabem. E trabalhar o seu Dodó nos comentários ou em reuniões, quando ele apresenta a SC, ele apresenta no nome de mulher. E assim, eu por ser mulher, eu me sinto muito orgulhosa. É porque a gente começa a ver que aqui não tem... as mulheres imperam, principalmente no administrativo, né? Os cargos de gestão que tem aqui são por mulheres. Tem homens, mas são mais na operação. Mas os cargos administrativos, e assim, ver minhas colegas de trabalho assim, chegando aonde estão, entendendo? Galgando o espaço e dando tudo de si aqui dentro, para mim é um orgulho muito grande, porque tira aquele pouco de preconceito, né? Que a mulher é sempre o homem que é mais do que a mulher. Não, a mulher pode tudo. A mulher vai... Ela é tão inteligente quanto. Eu não me recordo de nenhum caso assim do seu Dodó com a dona Socorro, Claudomiro. Porque eles só vinham para, assim, mais aqui na SC, estavam mais perto da gente quando era assim, algum lançamento de embarcação, algum aniversário, né? Eu não me recordo deles. E, por último, pra gente encerrar, o que é SC na tua vida? Essa é a realização de um sonho, né? Assim, de você estar aqui há 18 anos, de você querer estar aqui, Claudomiro. É uma coisa, é um sentimento que tu é dono, tu não sente isso que a gente sente que está aqui dentro, entendeu? É uma coisa que tu sai todo dia para trabalhar, que tu tem que estar aqui, porque tu tem tu tem que resolver pepino, BO, um monte de coisa, porque é a tua responsabilidade. Então, assim, é muito gratificante para mim. Aqui é uma troca, né? Eu trabalho, você me paga e eu eduquei meus filhos aqui. Graças a Deus, se eu estou onde eu estou, eu acho que alguma coisa você viu em mim, pela minha competência, porque pelos meus cabelos loiros não foram. Então, assim, é gratificante. Eu, Andréa, falo por mim, do fundo do coração, é muito gratificante vir para cá todos os dias, entendeu? É engolir, a gente matar leões, matar um zoológico todo, mas é gratificante. No final do dia, tu diz assim, nossa, já passou, entendeu? Então, amanhã é outro dia e eu tô aqui todos os dias há 18 anos. Parabéns! Muitíssimo obrigado, Andréa. Muitíssimo.